Olá, pessoal, sejam bem-vindos, né, a mais uma aula de projetos elétricos prediais, tá? Deixa eu já compartilhar a nossa tela aqui, que aí vai ficar mais fácil. Então, pessoal, na última aula, texto, que até chegar no final da aula um aqui, beleza, a gente falou de cargas. Então, assim, efetivamente, na última aula aqui, nós terminamos a atividade um, tá? Análise, o cálculo da atividade um. Só relembrando aqui, ó, vamos entrar na nossa pasta atividades, tá? Eu vou até aproveitar que, se não me falha a memória, eu usei foi a folha de atividade. Isso mesmo, ó, usei. Aí, lembrando que o exercício, aqui já está pronta a iluminação, né? E daí eu dei ideias aqui para vocês, ó. Lembrando que o circuito de uso específico, né, que o chuveiro, eu arbitrei essa potência, viu? Mas pode ser que ele seja uma, né, dependendo aí do chuveiro que você vai escolher da potência dele, né, igual aquele que eu mostrei lá, a Space Power lá, né, era quase 10.000, né, watts de potência. Então depende, tá? Mas assim, o, o método de cálculo aqui, ó, para tomadas aqui, ó, foi na cozinha, ó, deu 1.900 volt-ampere, o banheiro aqui deu 600, a sala 500, o quarto 1 400 volt-ampere e quarto 2 de 300 volt-ampere. Então, no total aqui, deu 3.700 volt-ampere aí de potência e você poderia, só para esse circuito aqui, você poderia criar ele, né? Por exemplo, vamos supor ele, deixa eu ver se aqui fala, que no caso ele é 380/220, né? Então ele seria monofásico, aí depende, né? A gente teria que achar o nível dele olhando lá para NT 001, tá? Mas assim, somando aqui essa potência aqui, ó, com essa, eu chamei aqui, ó, eu fui dividindo aqui, né, por exemplo, esse daqui, ó, seria 980 dividido por 220, corrente de 4,45. Se você escolhesse esse aqui, um único circuito, né? Cozinha, banheiro, sala e quartos um e 2, né? Aí você faria 3.700 dividido por 220. Daria uma corrente de 16,18. Aí eu somaria mais cinco amperes, né? Para achar o disjuntor dele, tá? Mas se você optar por dividir, ó, o circuito 2 na última aula eu dei essa outra opção aqui, ó, cozinha, né, 1.900, o circuito 3 banheiro e sala, e dei o 1.100 volt-ampere, circuito 4 quartos um e 2, tá? 700 volt-ampere e circuito 5, né? Eu nem coloquei o circuito 5, o, o chuveiro aqui, né? Então, você vai dividindo. Todos são monofásico, né? 220. Você pega a, você pega a carga deles todinho, ó. São três cargas. Aqui é porque foi uma opção, tá? Mas a carga mesmo que você vai somar, desculpa, gente. Você vai somar para fazer
para achar se ele é M1, M2, B1, B2, né? Bifásico, categoria 1, ou trifásico, né? Dependendo aí. Vão ser esses três aqui, que é o de iluminação, né? Esse de cima é iluminação, circuito de iluminação. Aqui são tomadas de uso geral. E esse o 5 ou poderia ser o circuito 3, né? Se eu não tivesse dividido aqui, ó, porque esses aqui estão divididos, viu? O circuito 2, 3, 4, eu subdividi o que seria o circuito 2, tá? Mas a gente pegando aqui, né? E aqui seria a tomada de uso específico chuveiro, né? Então eu teria que somar 980 aqui, ó, mais 3.700 mais 4.400. Daria esse somatório aqui, né? O 980 volt ampere mais 3.700 volt ampere mais 4.400 volt ampere. Deu uma bacatela de 9.080. Igual a gente fez lá no fórum de discussão, tá? 9.080 volt-ampere. Aí você descobriria, né, aonde, que tipo de cliente é esse? Deixa eu ver se. Ah, não, eu fechei. Estava ministrando aula para essa disciplina. Mas vamos abrir novamente aqui, não tem problema não. Aqui, ó. Esse aqui é ainda para o circuito 1, só tô dando uma arrematada aqui, tá bom? É... A carga dele total aqui, ó, deu 9.080, tá? Então, 9.080, ó, nós temos. Ah, a gente tem que olhar aqui, ó. A gente viu aqui que é 380/220, né? Ele, então esse daqui não pode ser, é a primeira tabela aqui, a tabela 1, ó, 220/380. Tá vendo que aqui ele tá invertido aqui, né? O tanto a norma, qual que está certo? Os dois estão certos. Sempre a tensão menor é o monofásico e a tensão maior é bifásico. Aí, professor, mas não é trifásico, não? Não, viu? Quem falou isso para você ou não conhece, né? Ou então ela está mentindo, tá? E assim, ah, professor, então quer dizer que eu aprendi foi assim, te ensinaram errado. Sinto muito te falar isso na sua cara agora, mas ensinaram errado, né? Monofásico, bifásico. O trifásico eu teria que, para chegar na tensão trifásica, eu teria que pegar a bifásica, multiplicar por 300, por raiz quadrada de 3, né, que vai dar 660 aproximadamente. Aí sim é a tensão trifásica. É sempre esse é o padrão aqui. Tá bom. Então vamos achar o categoria que você está enquadrada em conformidade com a tabela 1, ó, 220/380. Então, a carga, ó, até 4.000, de 4.000 a 8.000, de 8.000 a 12.000. Então, esse cliente aqui, ó, você pode classificar ele como M3, né? M de monofásico, 3, que é esse range aqui de carga, ó, de 8.000 a 12.000. E ele está no nível de 9.080, né? Volt-ampere. Então, seria um disjuntor geral aqui, né? Monofásico, ou de 60 ou de 63, né? 60, vou escolher o de 60 amperes aqui, né? E o medidor de energia é um medidor monofásico, né? Para um cliente tipo 3 aqui, ó, categoria 3. E daí você ia vir aqui, né? Circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, circuito 5, né? Ou circuito 1, 2 e 3, igual essa simplificação aqui, né? Com iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico, que é o chuveiro. Beleza? Então, esse aqui foi só o arremate lá da primeira atividade, tá bom?
salvar aqui. Agora, galera, vamos. Vou até deixar aqui essa norma aqui aberta, né? Vai que a gente precisa dela aqui. Então, vamos lá para a atividade 2, tá? E faltam, ó, contando com essa aqui, vão faltar mais 3 aulas, né? Vocês têm até. Eu acabei de ministrar aula aqui para uma unidade que só são 4 aulas. Aí eu vou ter que compactar o máximo aqui para a gente conseguir, dentro da teoria de projetos elétricos prediais, né, falar sobre cada atividade aqui, fazer a análise, tá? Então, atividade 2 aqui. Vamos lá para a situação de aprendizagem. Ó, situação de aprendizagem 2, né? Uma situação nova aqui, né? Para atividade 2, a folha, beleza. Vamos então. Vamos criar nossa pastinha clássica aqui, ó, a TV2. Vamos baixar aqui, ó, a situação. E vamos baixar também a folha. Na verdade, são folhas, né? Isso. Folha de resposta e a planta arquitetônica 1. Ok. Então, já vou até jogar aqui a SAP2 logo aqui em cima. E download da pasta. São esses 2 arquivos aqui, ó. Agora, lá dentro da pasta, você extrai aqui, né? Extrai dentro da pasta, extrair aqui. Vamos apagando. Já que a gente já extraiu, apagando os arquivos extra aí para a gente não lotar aí o nosso armazenamento e comprometer o desempenho aí da máquina que vocês vão estar utilizando aí para a aula, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui a, o descritivo. Ok. Só, eu não gosto desse descritivo aqui, não, porque ele é gigantesco. Mas eu vou ser o mais breve possível para vocês aqui, tá? Nós temos a planta arquitetônica. Pessoal, assim como eu forneci para vocês aqui, ó, eu pedi para a Laura colocar material didático lá do fórum, né? E o material extra para atividade 1 aqui, ó. Tá vendo que tem a planta arquitetônica com cotas e áreas, tá? Eu vou pedir para a Laura colocar a pasta aqui em cima da aula que a gente está gravando agora aqui, né? Com material extra, com a planta arquitetônica, tá? Essa planta aqui não tá legal. Não, até que tá. Mas para a gente fazer um cálculo decente aqui, a gente precisa das cotas aqui, para você utilizar escalímetro, não rola aqui, tá? Deixa eu, deixa eu só achar aqui, ó, que eu tenho. Ó, eu vou substituir, ó, essa planta aqui, ó, por essa, tá? Com a cota, porque aí vai ser mais, como é que eu posso dizer? Vai ser, é mais prático para vocês, tá? Para calcular. Tranquilo? Inclusive, peraí, deixa eu lembrar aqui.
É a mesma planta. É a mesma planta, tá, pessoal? Aqui, que a gente fez o cálculo, tá? Da atividade um. Deixa eu só ver o que que ele está pedindo aqui agora. Então, você já fez o cálculo, tá? Ah, hum. Ele está pedindo aqui, ó, a atenção de fornecimento, né? Aí foi contratado para desenvolver os projetos, a TASO Engenharia, né? Onde a tensão é 380/220, ou seja, o monofásico 220, bifásico 380. Fernanda, a técnica eletrotécnica, foi contratada, né? Pela TAS para auxiliar o engenheiro Carlos, né? Né, na elaboração aí dos projetos, levantamento, as built do elétrico, né? Lembra que eu falei que as built é você já tem o elétrico, o arquitetônico, já tem tudo pronto ali. Aí você vai ver como que ele está executado, né? Como que ele está construído e você vai pegar o que já está ali instalado e jogar ali para o papel, né? E, se possível, fazer alterações aí necessárias. Então, era o primeiro emprego de Fernanda, ela já consegue desenvolver suas atividades sozinha. Porém, o desafio, ao passar, não diminuiu, né, pela empresa, ao contrário, aumentou, né? Mas, como se, como diria tio Ben, né? Não é o Jorge Benjó, não, é o tio Ben mesmo lá do Peter Parker lá. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades lá, viu? O Jorge Benjó, ele fala outra coisa. É, tenta assumir mais responsabilidades. Beleza. Nessa primeira etapa, inclusive a gente já lançou, né? Que a tarefa um aqui, ó. Vou até pegar a SAP um aqui, ó. Caso essa era 127, né? Isso mesmo. Agora o 2, ela é 380 barra. Então, ó, a gente vai aproveitar, né? Já que lá no exercício atividade um, né, é a mesma planta baixa, né? Inclusive já até forneci, mas eu vou, para não causar confusão, eu vou novamente aí pedir para a Laura colocar também para o da atividade 2, né? Que o primeiro é 127 e eu nem me lembro se a gente calculou foi 127 mesmo. Agora esse é 220. Ok. Então, basicamente, é o mesmo levantamento aqui de circuito. Eu até vou aproveitar o do exercício anterior aqui, né? Os levantamentos que a gente fez, tá? Que aqui ele mostra, ó, tudo que foi calculado para o circuito de iluminação, tá? Todos esses cálculos aqui, pessoal. Ah, nossa, esqueceram, entregaram tudo resolvido. Não, não. Isso aqui é um exemplo. Sempre, pessoal, principalmente em projeto elétrico, nós fazemos as outras atividades, né, os outros cálculos, através de exemplo, né? Então, a gente precisa do primeiro exemplo, que é o circuito de iluminação, para poder dimensionar a segunda parte aí, né? Então, eu vou precisar do auxílio lá da atividade um, a folha de resposta da atividade um aqui, ó, que nós temos os dados. A gente já levantou, né,
a planta baixa é a mesma, né? Então o cálculo para dimensionar a iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico é o mesmo aqui, né? Então, nesse caso aqui, é engraçado, a atividade 1 tá falando, aqui fala 380, lá na folha fala 127, ou 220, né? 127 aqui. Então, basicamente, como se a gente fez a tarefa de trás para frente aqui, ó. Porque o cálculo vai ser o mesmo aqui, ó. A partir dessas potências, tá? Eu vou pegar o mais simplão, o mais simples aqui, tá, pessoal? Só para a gente lembrar aqui, ó. A iluminação, a gente constatou que era 980 volt-ampere, né? Agora, tomadas, né? Colocar a sigla, né? Que aí fica melhor, né? Tomada de uso geral, né? Aí lembrando lá, né? Cozinha, mais banheiro, mais banheiro, né? Que for os 600 volt-ampere, mais a sala, 500 volt-ampere, mais o quarto um, 400 volt-ampere, mais o quarto 2, mais 300 volt-ampere, que deu tudo, né? 3.700 volt-ampere. Eu vou arbitrar o circuito 3, tá? Essa daqui, para a gente fazer um projeto aqui mais compacto, né? Então, o circuito 3, né? Esse seria o C1, esse aqui é o C2, circuito 2, né? E o tomada de uso geral, né? Circuito 3. Aí depende da potência do equipamento que você escolher. Eu vou escolher esse clássico aqui, né? Que é o de 4.400 volt-ampere ou watts, né? Lembra que eu falei que tanto faz, né? O fator de potência é igual a um, né? Que é o C3. Beleza. Então, eu poderia até colocar aqui embaixo aqui, ó, isso aqui eu só estou dando a ideia para vocês fazerem a atividade, tá? Então, lembrando lá, ó, potência é igual a tensão multiplicado pela corrente. Se você isolar o portanto, corrente é igual a potência dividido pela tensão, tá? Então, para o circuito um, vou até apagar esse daqui, o do chuveiro aqui, ó. Então, você vai calcular a primeira corrente, né? Para você saber a corrente máxima desse circuito. Ó. Então, é potência, né? Tensão, a potência dividida, a corrente, né? Potência dividido pela tensão, 3.700 volt-ampere dividido por, aqui tá pedindo, né? Então, ó, lembre-se, 380, 220. Esse primeiro exercício ele tinha que ter pedido para vocês. Ah, nem tá falando que no próximo, o próximo exercício. Ah, tá certo. Aqui só foi você dimensionar aqui as potências, extrair da planta baixa, né? a- as potências para iluminação, tomada de uso geral e uso específico depende do equipamento, né, que você está adquirindo aí, né? Ah, agora entendi aqui, ó. Então a tensão é 220 volts, né?
e vai achar a corrente máxima aqui desse circuito, né? Então vamos lá, vamos. Então, ó, 3. Eu já tinha feito até, porque eu estava dando outra aula aqui, né? Mas vamos fazer de novo, né? Aí 3.700. Quer dizer, fazer de novo para mim, né? Porque para você, 3.700, ó, dividido por 220. Aí deu aproximadamente aqui, ó, 16, nossa, esse aqui tá horrível. Deu 16,81 amperes. Aí lembra que na NBR 5410 lá, ó, 5410 fala que a corrente máxima aqui, ó, para você dimensionar o disjuntor desse circuito 2, né, do C2 aqui, ó, que provavelmente é um disjuntor de baixa tensão a seco, monofásico, né? Você dimensionar ele, você tem que somar a corrente máxima aqui, né? Ou a 3 ou a 5 amperes a mais, porque se você, vamos supor que existisse, né, um de baixa tensão exatamente com essa corrente aqui. Aí na hora que você ligasse todos os equipamentos, o que que ia acontecer? Esse disjuntor ia desligar. Lembra que eu disse lá naquelas primeiras aulas que a filosofia do cálculo de um projeto elétrico é você dimensionar esse projeto no superdimensionamento. Como assim, professor? Você dimensiona, por exemplo, o, o disjuntor para ele suportar mais corrente do que a corrente máxima e, consequentemente, o condutor ele tem que suportar mais ainda, porque quem vai desarmar o circuito vai ser o disjuntor. Então, o disjuntor ele suporta um pouco menos do que a corrente máxima, é aqui, ó. Aí você somando aqui, ó, por exemplo, mais 5 amperes, né? Então daria 21,81. Aí, como você não tem um disjuntor exato aqui, ó. Eu sei que tem disjuntor de 21 e tem fabricante que tem disjuntor de 22. Então você coloca um de. Ah, eu poderia pôr um de 25? Pode, viu? Não tem problema nenhum. Então vamos colocar um de 22 aqui, ó, 22 amperes seria o disjuntor do circuito, né, do circuito 2. O do um no exercício passado não fazia isso não, né? Então a gente pode até fazer isso, ó, para o circuito. Deixa eu ver se nos exemplos aqui ele está falando. Olha, viu? Ó, 4. Aí deu exemplo aqui, ó. Exemplo, circuito um. Olha, 980 dividido por 220, 4,45. Então não precisa a gente fazer, já está o exemplo aqui. Aí você tem essa tabela aqui, lembra que quando eu falei lá em instalação elétrica predial, lá em 1900 e Guaraná de rolha, ou seja, muito antigamente, quando só existia a NBR 5410, por exemplo, aí, né? Ou seja, a norma internacional que gerou ela, né? você você olhava diretamente na norma. Hoje em dia, como os fabricantes, né, nós temos vários fabricantes aí, né, Prysmian, Corfil e por aí vai, né, de condutores, esses fabricantes aí da atualidade, o processo de fabricação aí dos cabos, dos condutores, né, dos barramentos blindados, eles, por exemplo, o cobre, né, a dopagem dele ela é muito melhor, né? Ele tem um grau de pureza muito melhor e de resistência elétrica e muito melhor do que os que tinham antigamente, né? Ou, como se diz, quando no início era mato. Inclusive, um, um
Um fabricante aí, ele segue, né? Se eu seguir a tabela do fabricante, consequentemente, eu estou seguindo a tabela da NBR 5410. Então, lembra lá daquele episódio lá da Caverna do Dragão? O destino de um é partilhado por todos. Se eu estou seguindo o fabricante, quer dizer que eu estou também seguindo a NBR 5410, porque o fabricante, para ele fabricar, para ele produzir aquele cabo, condutor, barramento blindado, né? Ele tem que seguir os ditames dessa norma, ele tem que seguir os padrões aí de capacidade de corrente, tá? Beleza. Aí colocou aqui até um fator de correção de temperatura aqui. Geralmente esse cálculo aqui, ó, esse método B1 que ele está falando aqui é porque você tem condutores embutido na parede, embutido, né, com eletroduto, obviamente, né? Não que se eu falar embutido na parede, eu vou pegar o condutor e vou chumbar ele na parede, né? Vou quebrar ali, vou chumbar ali no tijolo furado. Não. Você vai colocar um eletroduto, né? Ou seja, ele embutido no eletroduto que está embutido na parede ou aparente, né? É muito comum em ambientes industriais ou nessas casas chiques hoje em dia, né? Que tem esse visual aí industrial. É, ou numa eletrocalha, ou numa guia de cabos que ela parece uma eletrocalha, né? O pessoal aí constrói essa guia de cabos aí para evitar quebradeira, né? Em ambientes residenciais aí, né? Às vezes você não quer fazer uma quebradeira ali você alugou uma casa, tem gente que coloca drywall por cima ali da parede, né? Normal ali e faz uma nova instalação, porque quando ela se muda, né, ela só retira aquela placa. Eles nem colocam a completa ali, né? Aí retira o drywall, né? E, e pega e não precisa, né, fazer grandes modificações aí na instalação, tá? Então, ó, tudo que vocês viram aqui para o cálculo de iluminação, né, vocês vão fazer para potência aqui, tá? Então é isso, ó, o disjuntor escolhido aí, né, o de 22 porque é, ele tem na média aqui, ó, deu 21,81, né? Então 5 amperes a mais. É porque se você fizesse essa conta aqui, ó, novamente, já que ele é monofásico, por exemplo, né, você poderia achar a potência teórica que esse disjuntor suporta aqui, ó. A potência não é tensão multiplicado pela corrente? Então, se esse circuito é monofásico 220, você pega só 220 volts e multiplica por essa corrente do disjuntor que você escolheu, que foi de 22 amperes aqui. Então, você vai chegar numa potência teórica em que, né, ou na prática, né, em que esse disjuntor ele vai suportar que ele suporta, né? Que sempre vai ser maior do que a potência que o equipamento suporta. Lembra que eu falei? É a filosofia do superdimensionamento aí. Então, ó, 220, né? Vezes aqui, ó, os 22 amperes. Então, ó, o disjuntor ele suporta uma potência teórica aqui, ó, de 4.840 volt-ampere. Já o equipamento, né, todos os equipamentos aqui da cozinha aqui, né, eles suportam 3.700, ou seja, bem menos, né, do que o que é a lógica, né? E o condutor escolhido aqui, ó, você poderia olhar na 5410, mas lembra que eu falei, você vai olhar no prontuário elétrico do fabricante.
Lembro, o prontuário elétrico do fabricante, ele segue também NBR 10, né? Inclusive os cabos que ele mostra aqui, né, dependendo. Esse aqui é o para ambientes internos aqui, ó, o 750 volts, né? Ele é equivalente ao PVC 70. Já esse de baixo aqui, ó, o 06 é um KV, ele é mais resistente, ó, tá vendo que para um monofásico de 1,5, o 750 volts, ele suporta 17,5, que é a instalação B1, né, embutido aí. Lá, se não me falha a memória, de tanto olhar, eu já até que meio que gravei. Lá, o de 1,5 a tabela da NBR 5410, ele suporta 15 amperes, tá? O do 3 carregados eu não lembro não, mas o para dois condutores carregados ele suporta 15. Já o fabricante garante que ele vai suportar 17,5. Esse aqui, o Afumex Plus 750. Já o mesmo aqui, né, de melhor qualidade, ó, já o Afumex 06 a 1 kV, ele suporta 23 amperes. Por isso que hoje em dia, né, até o Proelétrica, né, o programa que faz projeto, ele tem lá no seu banco de dados lá, ele tem obviamente a NBR a mais atualizada, né, da 5410 aí, né? Porém, lembra que eu falei lá em instalação elétrica predial que a gente começou a destrinchar aí o universo das NBRs, né, da onde que ela vem, né, como que elas foram elaboradas? Você tem que primeiro atualizar a norma mãe, né? E depois dela atualizada, lá do I3E, o país ele tem que comprar essa atualização. Ele tem que comprar, publicar, Diário Oficial da União, todo aquele trâmite até ele chegar, né, e ficar no mercado. Lembrando que essas normas são pagas, viu? As empresas compram essas normas e fornecem para os projetistas, né, ou para os terceirizados que elas contratam, viu? Ou para os próprios projetistas ou para os terceirizados aí, tá? Isso está dentro do escopo aí de orçamento aí, né, e de trâmite, né, normal aí de projeto, tá? Então, o, ele tem aí a 5410 e também tem lá na sua base de dados de vários fabricantes. Inclusive, eles fazem atualizações constantes aí. Então, você olhando aqui, ó, vamos pegar esse simplão aqui, é o da tabela 6, tá? É, Aí vocês viram, a potência teórica do disjuntor aqui é 4.840 volt-ampere. A potência que o circuito efetivamente tem é 3.700 volt-ampere, ou seja, o disjuntor, ele suporta aqui não só o circuito aqui, mas ele tem que suportar um pouco mais, né? Porque senão ele vai funcionar no gargalo e quando eu tiver todos os equipamentos ligados aqui, né, nessa residência, ele vai começar a desarmar se eu colocasse no limite os 16,81 amperes. Agora, o condutor, né, aí como é iluminação, lembra que lá no fórum de discussão, lá da primeira C desse módulo, é, a gente viu lá na NBR 5410, né, nós vimos, né? A gente viu, foi bom, né? Nós vimos lá na NBR 5410 que circuito de iluminação, a bitola é a partir, né? Ou do fio ou do condutor, né? É a partir de 1,5, tá? E lembra que eu falei, né? Como você diz, dicas para vocês não ser chamado a atenção aí na construtora, né? Você já olha para o condutor de 2,5, viu? Se a gente fosse fazer aqui como se diz, em cima da regra, eu escolheria o de 1,5, né? Que é o 17,5 amperes. Porém, né? Estão vendo que o disjuntor ele suporta é, a corrente de 22, né? Ou seja, o cabo ia começar a fritar antes
do disjuntor falar, para, desliga esse circuito, né? Então, eu tenho que pegar um outro condutor, ó. Por exemplo, de 2,5 aqui, ó, ele já suporta 24 amperes, ou seja, antes do cabo de 2,5 começar a fritar, o disjuntor ele já tem que desarmar, né? Porque o disjuntor, o normal e o termomagnético, né? Ele protege contra sobrecarga, que é o que estaria acontecendo, né? E curto-circuito, né? O curto-circuito quando a corrente elétrica ela tende ao infinito, ou seja, um valor muito alto, né? Em decorrência de um surto, né? Sei lá, 300 mil amperes, né? Então, ele vai desarmar nesses casos aí, né? Então, a sobrecarga, basicamente, ele é esse disjuntor, ele vai evitar sobrecarga, só que o condutor, ele tem que ser salvaguardado. Então, o disjuntor, na verdade, ele protege o circuito. Traduzindo, ele protege o condutor que vai levar a energia para o ponto de força, né? Ou geral ou específico. Então ele assim, ele diretamente ele protege o cabo, mas indiretamente ele também vai proteger o equipamento, né? O equipamento que vai estar que vai estar ligado nele, tá? Então o ideal é a gente pegar aqui um cabo, o de 4 ou de 2 milímetros, 2,5, né? Desculpa. Ou de 2,5 que suporta 24, ou então um de 4 milímetros aí, né? Eu sei que se tiver algum dono de construtora assistindo essa aula aqui, ele vai estar se revirando aqui. Ele, que é isso? Colocar um cabo de 4 milímetros aí para iluminação? Você tá de brinks with me, né? Então vamos, já que a gente está dentro da regra, né? Então, condutor, a gente vai escolher aqui um condutor de 2,5 milímetros quadrados, que tem uma capacidade de corrente para circuito monofásico, né? Corrente máxima aqui que ele suporta, ó, de 24 amperes. E esse é quem? É o a Fumex Plus 750, né? Se for o Prismian, tá? Prismian, a Fumex Plus 750 volts. Por que 750 volts? Lembra que eu falei, né? Nós temos circuito mono, bi e trifásico, né? O trifásico, apesar que no equipamento só aparece monofásico e bifásico, né? Nós temos a tensão trifásica. E a tensão trifásica dá aproximadamente o quê? Lembra lá? 220, ou 380, desculpa, né? Você pega o bifásico, vezes raiz quadrada de 3 vai dar o quê? 660 aproximadamente, né? Ó, só para você ver aqui, ó. 380 vezes raiz quadrada de 3, ó, 658, né? Então, geralmente os algoritmos aí, né, o pessoal que faz o cálculo aí na mão usa o 660, né? Então, a tensão trifásica, ela é de aproximadamente 660 volts, né? Então, esse cabo, o cabo para ambientes internos, né? Aí, quando fala ambientes internos, quer dizer que ele vai estar o quê? Dentro de uma eletrocalha, dentro de um condulete, né? Ou dentro de um condutor rígido, né? E e ele vai estar num ambiente, né, vamos dizer assim, né, mais refrigerado. Ah, professor, mas ele vai estar num forro ali a 60 graus ali, né, o sol estralando, né? Beleza, mas imagina se esse condutor para ambientes internos, né? Por isso que ele é chamado ambiente interno. Imagina se ele tivesse na rua, né?
a, ele pegando a luz solar ali diretão, né? As intempéries, né? Ele teve um caso aí eles mudaram até o protocolo, né? Antes mesmo da Celg passar, como se diz, a bola aí para a Enel, teve uma certa empresa aí terceirizada que ela ganhou um contrato, fez uma instalação de rede multiplex, né? A rede aérea, essa rede aqui, ó. Ela é uma terceirizada na época aí da Celg, ela ganhou um contrato para construir essa rede aqui de baixa e de média tensão, né? A de média tensão era a rede compacta, né? Quer saber mais, né? Link na descrição? Não, né? Aqui não é o YouTube. Quer saber mais? Passe, né, desse módulo, vá para o próximo, e aí lá em CEP a gente vai ver isso, né? Então, essa aqui é a média tensão, e esse daqui é a baixa tensão, ó. A multiplex, você tem o neutro, o único cabo que vai ser no é o neutro, e os cabos de fase, eles são protegidos. Essa proteção aqui para ambientes externos, ou seja, o condutor de ambiente externo, é muito diferente dessa daqui, o Plus, né, 750, para ambiente interno. Se você for olhar ali no plástico, ele é mais maleável do ambiente interno. Esse para ambiente externo aqui, ó, o plástico que envolve a fase aqui, ó, imagina se ela não tivesse coberta, né? A rede convencional de baixa tensão é um cabo nu, né? Já a rede compacta, né? A rede compacta é o de média tensão, é um cabo protegido, né? Ou seja, um cabo que tem um plástico, né? E o equivalente dele da baixa tensão é esse daqui, é o multiplex. Quando eu falo rede compacta, você já pensa em rede 13.8, por exemplo, né? Ou 34,5. Quando eu falo de rede multiplex, você já lembra de baixa tensão, que pode ser 127 monofásico ou a rede monofásica nossa aqui 220. Então essa empresa ela ganhou a licitação, né? Para executar manutenção e construção, né, em alguns setores aqui de Goiânia. E, inclusive, aí o contrato era assim: você quando você faz o lance, você ganha lá a licitação, você já inclui o valor, né, dos insumos que você vai utilizar. Então, ela utilizou insumos de baixa qualidade. Ela utilizou um plástico aqui. Se você for ver esse plástico da rede multiplexada aqui, ele é bem duro mesmo. Ele tem um baixo teor de umidade no polímero dele. O polímero desse aqui para ambiente interno, ele tem o maior teor de umidade nele ali, naquele polímero ali. Já esse daqui não, não quer dizer que ele é ressecado, né? Porque aí quando ele resseca, ele fica quebradiço e ele perde essa característica dele, né? Ou seja, esse aqui ele tem menos, vamos dizer assim, ele é menos hidratado, né? Melhor dizer, a água não, né? Hidratado, né? Senão o pessoal da química vai querer me bater aqui daqui a pouco. Ele é menos hidratado do que o para ambiente interno. Ao que aconteceu, pegaram um cabo que ele não era preparado para ambiente externo e ele recebeu, juro para vocês, ele recebeu a luz solar de 2 semanas. Quando se passaram 2 semanas, começou a aparecer caso de curto-circuito na rede de baixa tensão do setor inteiro, que eles fizeram a instalação, né? Plantaram os postes, depois a gente vai aprender mais isso. E aí esse plástico aqui, ele começou a se desfazer, porque estava pegando sol direto. Já esse daqui, né, o para ambiente interno, ele vai estar o quê? Dentro de um eletroduto, dentro de um codoleite, dentro de uma calha, né? Que por sua vez essa calha, esse eletroduto,
A calha, por exemplo, se for uma cimentícia, ela vai estar enterrada abaixo do solo aí, né? Ou sobre o leito ali, né? Por exemplo, de um banco ali, né? Ou no forro, né? Então você tem o eletroduto, você tem o forro, você tem toda uma proteção. Você vai ter só o calor, né? Mas você vai ter uma proteção da irradiação solar. Já esse para o ambiente externo, ele tem que, por muitos anos, se eu não me engano, eu não me lembro de cabeça, se eu não me engano, acho que era 25 ou 30 anos que era a garantia aqui desse condutor aqui, porque eles ficam o quê? Enrolados, né? Multiplexados ali, um sobre o outro aqui. Então, se essa isolação falha, ela entra em curto-circuito aqui, né? Por isso que tem que ser o material adequado. Aí, por conta disso, por conta que aconteceu isso, daí a empresa teve que fazer de novo, né? Fazer tracionamento de cabo, um cabo com, né, com a qualidade ok. Daí a concessionária mudou o tipo de contrato. Você faz a licitação, né? Você participa da licitação, mas o valor é apenas pelo serviço de manutenção, serviço de instalação, né? De redes de distribuição, né? Não é pelo material. Aí, inclusive, o material, se eu não me engano, depois, né? A Enel, quando assumiu, agora então a Equatorial, né? Ela também ela faz o mesmo procedimento, né? Você é terceirizada, você vai construir uma rede aí, né, de distribuição urbana, né? É uma RDU. Daí você vai na sede da empresa, da concessionária local e pegar os materiais, né, no almoxarifado, pegar com eles, né? Antes era você que dava o preço e você que arcava com o material. Hoje em dia não, é poste seção circular, poste duplo T, condutores multiplexados para esse tipo de rede de baixa tensão, né? Condutores para rede de média, né? Que é o da rede aqui compacta, né? Aqui, ó, o da média, que o da 13,8, eles vão estar espaçados aqui, ó, 40 centímetros um do outro, e o cabo de aterramento, né, que é o chamado de mensageiro, ele vai estar aqui, ó, nesse suporte aqui, chama braço L. Aí você tem um prensa-cabo aqui, ó, você coloca o terra bem aqui, né? E, inclusive, né, a rede compacta ela soluciona outro problema, né, que acontecia muito com as empresas, principalmente se a empresa ela quer ser desonesta aí, né? O aterramento geralmente ele tem que existir na baixa tensão, nos circuitos de distribuição urbana, rural, né? Porém, ele não é muito eficaz porque a antiga rede, o cabo ele está enterrado. Como é que eu vou fazer uma inspeção visual num cabo que está enterrado? Ah, eu já sei, chama o Sasuke, chama aquele ninja lá, né, da Vila da Folha. Beleza. Mas a gente sabe, né, que ele não existe, né? Quem me dera se ele existisse, né? Então a gente contrataria ele para fazer uma inspeção visual, né? Ou os Ryuga lá, né? Fazer um Byakugan ali no cabo ali, né? Uma inspeção visual, né? Infelizmente isso é a história da carochinha aí, né? Isso não existe. E esse era o problema. Você vai fazer a inspeção visual de um cabo que está enterrado. Então, o que que o inspetor fazia? Ele ajoelhava no milho e rezava para Nossa Senhora das Instalações Elétricas que aquele cabo estava ali enterrado. E a empresa falava, ó, juro por Deus, ó, juro por Deus que esse cabo ali está enterrado. Eu tô brincando, viu, pessoal? Obviamente existe outro método aí de você verificar, né? O teste de continuidade, né? Mas mesmo assim, o teste de continuidade, quanto maior o tamanho da rede ali, que o cabo que está enterrado, né? O teste de continuidade é o quê? Você pega o multímetro, coloca ele na escala ohmímetro, né? Aí o que que vai acontecer?
A bateria de 9 volts dele vai fornecer o potencial de 9 volts, ele vai enviar uma corrente pelas pontas de prova, né? E você vai testar para ver se tem um cabo enterrado ali, né? Beleza, você sabe que tem um cabo enterrado ali. Você sabe se ele é de 50 milímetros, se ele é de 70? Você sabe qual que é a milimetragem dele? Não sei, porque ela está enterrado. Eu só vou saber o que eu vejo ali na caixa de inspeção, né? Agora a rede aérea com aterramento aqui, o aéreo, obviamente tem as descidas, né? Você consegue visualmente ver que ela existe, que ela está lá, né? Então, existe esse, né, essa outra questão, esse outro porém aí, tá? Beleza, professor. Vamos voltar aqui. Então, vocês vão fazer isso para o circuito 2, né? Agora o circuito 4, né? A mesma história. Circuito 4. O circuito 4, lembra lá o C4, ó, vamos pegar o outro arquivo aqui, ó. Ele é de 4.000, o C3, desculpa, né? O tomada de uso específico C3, circuito 3. É o quê? É o chuveiro, né? Chuveiro, né? É a potência, aí depende da potência do que você escolhe lá, né? Eu escolhi o de 4.400 volt-ampere aqui, tá? Então, aí do mesmo jeito, né? 4.400, né? Aí você vai pegar a corrente, é igual a potência, né? A potência é o quê? De 4.000. Oxe, eu pôr só 4.000 mesmo. 4.400 volt-ampere, né? A tensão é de 220. A corrente vai dar. Eu já sei de cabeça aqui, mas é bom sempre você fazer a conta aqui, ó. Você internalizando, 4.400 dividido 220 vai dar a bacatela de 20 amperes. Então, deu exatamente 20 amperes. Aí, você vai invocar a carta armadilha chamada NBR 5410. A 5410 você vai somar, né, essa corrente máxima do circuito mais 5 amperes, que deu o quê? 25, ou seja, o disjuntor, né, a corrente máxima do circuito, deu 20, mais o disjuntor a seco do circuito 3 e do chuveiro, né, disjuntor a seco. Geralmente esse símbolo aqui, ó, você coloca duas bolinhas aqui, você coloca o arco aqui, monofásico, né, de 25. Então, 25 amperes. Beleza. Aí dá para você, do mesmo jeito que a gente dimensionou, só para vocês entenderem o conceito aqui, ó, a potência é 220 volts, né? A tensão, a corrente de 25 amperes, para você achar a potência teórica que esse disjuntor suporta, né? Então, 220 vezes 25 amperes. Olha, esse disjuntor suporta 5.500 watts. Vou colocar volt ampere, né? Volt ampere de potência, beleza, né? E agora o condutor, né? E condutor que a gente vai colocar? A gente vai lá no prontuário, né? Prontuário técnico. Aí lembra circuitos de força, né? De uso geral e específico a partir de 2,5, né? Então nós temos aí, ó, o de 2,5 suporta 24, beleza. Ele suporta 24, mas o disjuntor suporta 25. Então ele vai começar a fritar antes do disjuntor salvar ele, né? Então vamos por 4 milímetros. 4 milímetros suporta 32. Mas beleza, ó, vamos pegar esse
de 4 milímetros, o de 6, ó, suporta 41. Mas tá bom, tá passando de bom, ó. Porque o disjuntor de 25, né? Ele vai desarmar antes mesmo que comece a fritar esse condutor de 4 milímetros quadrados. Suporte, tem uma capacidade de corrente aqui, né? Máxima, o de 4, né? O 32 amperes, ó. E aí você pode até achar a potência teórica que o cabo suporta, né? Você pega os 220, que é a tensão monofásica dele, né? Multiplica aí por 32 amperes, que aí você encontra, né? Ó, pega 220, ó, vezes 32, a potência teórica que ele suporta aqui, ó, é 7.040 volt-ampere. Então, ó, o cabo, o condutor de 4 milímetros suporta, na hora que ele frita, ó, é uma potência, começa a fritar 4.000, 7.040. Só que antes dele começar a fritar, quem que vai, quem que vai desarmar esse circuito vai ser o disjuntor, porque o disjuntor, na hora que ele chegar a uma potência, né, de 5.500 volt-ampere, ele já vai desarmar. Só que pela lógica, né, se eu realmente estiver utilizando um chuveiro de 4.400, né, e ele nunca vai desarmar, que a não ser que você tome banho muito tempo, esquente aqui, aí ele desarma, viu? É, a corrente muito alta aqui, né, o 20 amperes aqui, é muito, mas muito tempo mesmo, viu? Mas o normal é ele não desarmar, não. Então, se você utilizar realmente essa potência, esse equipamento que tem essa potência aqui, ó, ele vai funcionar, você vai tomar banho de boa aqui, né? Não vai fritar o cabo, porque o cabo só frita a 7.040, né? E não vai desarmar o disjuntor, porque ele desarma só a 5.500, né? Já que você está utilizando um circuito de potência, né, máxima aqui, né? O chuveiro, né, na posição de maior calor, né? Com a corrente máxima de 20 amperes, né? Por isso que a gente aqui da elétrica fala, né, que a filosofia de um projeto elétrico é o superdimensionamento. Eu tenho um equipamento, daí eu vou ter que o quê? Dimensionar um disjuntor que suporta mais que a corrente máxima dele e, consequentemente, a corrente máxima que o cabo suporta aqui, ó, ela é maior do que a capacidade do disjuntor, porque o disjuntor ele tem que proteger o cabo para o cabo não começar a fritar, né? E consequentemente também ele, né, não pode deixar o circuito aqui ficar desarmando toda hora, né? Por isso que ele é superdimensionado e todo mundo funciona aí com seus 30, 40, né? Dependendo da quantidade de anos de garantia. Beleza? Então é isso, ó, atividade 2 aí, você fazer na atividade um, né, nós vimos que a gente só pegou a planta baixa, né, o circuito um, não, o circuito 1 não, a planta baixa um, a planta um, né, e a gente fez o quê? Acho que eu até abri ela aqui, deixa eu ver. Não, tá na atividade um. A gente descobriu qual que é a carga de iluminação, qual que é a carga de força de uso geral, né? E o de chuveiro, né? Que seria o terceiro circuito. Aí, como se diz, é com o cliente ali, né? O que que ele vai suportar, né? Mas sempre a gente vai utilizar uma potência aí como referência, né? Olhando direto na norma, né? Nas tabelas que tem na norma aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, tem umas tabelas bem mais para frente aqui, ó. Cadê? Ver se eu acho aqui. Chuveiro, olha, ferro,
Ó, temos ar-condicionado, aquecedor de ambiente, batedeira, bomba, ceradeira, ventilador, ó, turbo, secador de roupa, secador de cabelo. Pô, engraçado, não tem um chuveiro aqui, não. Deveria ter, viu? Mas hoje em dia o chuveiro, eu pego esse 4.400, pessoal, porque o chuveiro antigamente só tinha essa potência, viu? Seja rico, seja pobre, era o único chuveiro que tinha disponível para você comprar, né? Então depende mesmo de você olhar, né? Aí, atividade um é dimensionar as potências. Atividade 2 é você fazer o cálculo, né, das correntes aqui, né? É pegar as potências que você dimensionou no exercício um e, e calcular a corrente, dimensionar o disjuntor e por aí vai, tá? Beleza? Baseado no exemplo, ó, no exemplo que tá de iluminação, tá? Você vai fazer isso por circuito de tomada, que você dimensionou na atividade um e pro chuveiro, né? O que seria a tomada de uso geral aí. Vamos simplificar, só 3 circuitos tá bom. Iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico, chuveiro. Ah, eu quero colocar um ar-condicionado. Beleza, ponha, né? Calcule aí e me mostre que aí eu vou corrigir. Tranquilo? Então é isso, pessoal. É isso, galera. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.